CPI da Covid retoma trabalhos amanhã, com depoimento do ministro Marcelo Queiroga e pressão para ouvir suspeitos de ligação com o chamado gabinete paralelo. Acompanhe os detalhes com a Caterina Schutte. A CPI da Covid no Senado deve votar amanhã. O convite ao deputado federal Osmar Terra e a convocação da médica Ludmila Rajar, que rejeitou assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazuello. Após a divulgação de vídeos de uma reunião pública com a presença do parlamentar e do presidente Jair Bolsonaro, em que especialistas, entre eles o virologista Paolo Zanotto, apresentam opiniões sobre vacinas e favoráveis ao tratamento precoce da doença, a expectativa da cúpula da comissão é que esses depoimentos tragam novos elementos à investigação. Zanotto, que usou a expressão em inglês Shadow Cabinet ou Gabinete das Sombras, no encontro em setembro, disse à Jovem Pan que estão politizando uma discussão pontual chamada com o objetivo de avaliar os imunizantes disponíveis na ocasião. Para o senador da oposição Humberto Costa, integrante do chamado G7 da CPI, não há dúvidas de que o grupo seria responsável por aconselhar extraoficialmente o governo. A direção proposta por esse gabinete paralelo explica o comportamento que o governo e que o presidente da República teve e mostra, inclusive, que esse era, junto com o presidente da República, o Ministério da Saúde de fato. Podia até existir um ministro da Saúde de direito, mas, de fato, era essa articulação que comandava a política de enfrentamento à pandemia. A CPI também pode definir a data do depoimento do ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, que admitiu em uma live neste fim de semana ter feito contato com cientistas que defendem o chamado tratamento precoce. A votação dos requerimentos deve ocorrer após o novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocado para esclarecer que tipo de medidas estão sendo articuladas pelo poder público frente à possibilidade de uma terceira onda da pandemia e da confirmação da Copa América no Brasil em meio à crise sanitária. Na quarta-feira, a CPI vai ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que integrou a equipe do ex-ministro Eduardo Pazuello, também para esclarecer sobre a possível existência de um gabinete paralelo. Suplente da CPI, o senador Marcos Duval, do Podemos, rebate as insinuações que têm sido feitas ao governo e defende que tudo não passa de uma estratégia da oposição para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Não existe gabinete paralelo. Existe sim um grupo de médicos que se colocaram à disposição para ajudar. Isso não tem nenhuma ilegalidade, nem nenhum crime. E eu acho que o presidente fez corretamente, buscou especialistas para ajudar a conduzir a pandemia. Na quinta-feira, os senadores vão ouvir o governador Wilson Lima, do PSC, alvo da Operação Sangria da Polícia Federal, que apura desvios de recursos no enfrentamento à pandemia. Para encerrar a semana, na sexta-feira, será a vez do médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa e Fiocruz, Cláudio Maierovitch, e a pesquisadora Natália Pasternak, da USP, que vão falar sobre a condução do poder público no enfrentamento à pandemia de Covid-19 em comparação a outros países. Neste momento, a gente já sabe que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, tem na cabeça o relatório final pronto. E ele está em busca de argumentos ali para as frases e teses dele. Há sempre um gabinete quando há uma crise. Hoje nós temos aí em todos os estados os gabinetes especiais para assessorar o governador. Natural. O estranho seria se o governador não tomasse essa providência de se cercar de assessores especiais para um momento especial. A presidência da República sempre adotou esses critérios naturais. Foi assim na crise hídrica, foi assim em outras crises que aconteceram, inclusive políticas, de impeachment, de CPIs. Há sempre a busca de assessores especiais para casos especiais. O que há aí é uma mira, que eu entendo errada, na figura do presidente Jair Bolsonaro. A CPI anda neste sentido. Convocar a doutora Ludmila é um erro. Ela não foi
convidada, portanto, ela não recusou convite. Osmar Terra, ele fez um trabalho muito bom e apresentou ao governo as suas experiências. Além de médico, ele é mestre em neurologia, entende do ramo, entende do assunto e deu conselhos. O verdadeiro Ministério da Saúde é o presidente da República eleito e que assume as responsabilidades. Enquanto se analisa nesse grupo, o ministro Eduardo Pazuello, naquela época, fazia as operações tradicionais de oferta de insumos hospitalares. Então é isso. O gabinete paralelo é, na verdade, uma ação digna e boa de poder. E mais, ainda continua no terceiro andar do Palácio do Planalto um gabinete criado pelo então ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, que monitora e dá ao governo, ao presidente, ao governo geral, todas as informações sobre essa pandemia que, olha, gente, continua, viu?